Oi, amores, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de português. E aí, aproveitaram o final de semana, brincaram, curtiram, descansaram bastante? Espero que sim. Então, vamos começar a nossa semana com tudo? Vamos começar a nossa atividade. Todos pegando, o livro grossinho de português. Hoje vamos usar os dois, tanto o grosso como o fininho, tá certo? Mas eu quero que vocês agora peguem o grossinho. A gente vai relembrar o assunto da aula passada. Quem é que lembra que a gente falou sobre a aula passada? Isso mesmo, a gente falou sobre os numerais. Vamos lembrar o que foi que a gente falou? A gente falou sobre os numerais cardinais, ordinais, multiplicativos e fracionários, não foi? Isso mesmo. Hoje eu vou lembrar com vocês um pouquinho de cada um deles. Vamos começar falando sobre os numerais cardinais. Aqui, numerais cardinais. Quais são os numerais cardinais? São 1, 2, 3, 4, 5 e assim vai. São os numerais que conhecemos. E para a gente poder ver um exemplo, eu coloquei uma frase aqui com um numeral cardinal. Que frase é essa? Essa aqui que vocês podem ver. Tenho 2 anos. Cadê o numeral cardinal nessa frase? Isso mesmo, 2. Olha, 2 é um número, né? Um número inteiro. Então, tenho 2 anos. O 2 é um numeral cardinal. De novo, quais são os numerais cardinais? 1, 2, 3 e assim vai. Agora, vamos relembrar um pouquinho dos numerais ordinais. E aí, nos numerais ordinais, o que é que vocês lembram? Isso mesmo, ordinais lembram ordem. E ordem lembra o quê? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e assim vai. Esses são os numerais, gente, ordinais. De novo, quais são os numerais ordinais? Pode ser primeiro, segundo, terceiro. O que é, só lembrar, ordinais, ordem. Então, ordem, sequência, primeiro, segundo, terceiro. Aí eu coloquei uma frase para a gente poder ver aqui um exemplo. Fui o primeiro da fila. Onde é que está o ordinal? Aqui, primeiro, isso mesmo. Já conhecemos os numerais cardinais, já conhecemos os numerais ordinais, agora vamos conhecer os multiplicativos. Bom, quando falamos em multiplicativos, a gente lembra do quê? De multiplicação. Então, é só lembrar de dobro, triplo, quádruplo e assim vai. É só lembrar de vezes. Multiplicativo, lembrar, multiplicação, o dobro, o triplo, e aí a gente consegue lembrar. Aí eu trouxe uma frase para vocês verem. Ganhei o dobro de figurinhas. Onde é que tá o numeral multiplicativo? Isso mesmo aqui, o dobro. Agora já lembramos ordinais, cardinais, multiplicativos. Ficou só faltando agora os fracionários, não foi? Quando falamos em fracionários, parece com o quê? Lembra o quê? Isso mesmo, fração, gente. Fração, metade. Então, para a gente poder lembrar de fracionários, é só lembrar disso. E fracionários pode ser meio, terço, quarto. Tudo isso tem a ver com fração. Aí tem aqui uma frase. Comi meio abacaxi. Qual é o fracionário aí? Meio. Por que eu disse a vocês que tem a ver com fração? Por quê? Deixa eu apagar aqui para poder explicar melhor. Quando a gente está em matemática utilizando o meio, a gente utiliza assim, tá vendo? Isso aqui significa meio. Isso aqui significa meio, gente. E assim, isso aqui significa um terço, um quarto. Eu sei que agora pode parecer estranho, mas mais pra frente, na aula de matemática, a gente vai aprender sobre fração. Quem não viu vai ver melhor.
Como a gente tá na aula de português, eu não vou aprofundar muito sobre isso. Mas só tô passando assim, só para vocês terem ideia. Isso aqui, ó, significa um meio, um terço, um quarto. Isso aqui é fração. Por isso que isso tem tudo a ver com os numerais fracionários. Mas a gente vai entender isso mais pra frente. Vamos focar aqui na tarefinha sobre os numerais. Já que eu já lembrei a vocês, né, o que são numerais, a gente vai começar a nossa atividade de português. Então, todos abrindo na página 165, que eu vou fazer uma leitura com vocês. Numeral. Leia a capa de livro a seguir. O livro é de Flávio de Souza, né? E o nome do livro é 9 Chapeuzinhos. No título desse livro, a palavra chapeuzinhos é um substantivo. Vocês lembram que é substantivo, gente? Lembra? Isso mesmo, pode ser substantivo simples, substantivo composto. Vocês lembram o que é substantivo? Substantivo é nome de qualquer coisa. Lembra? Que a gente fala nome de substantivos, nome de adjetivos. Bom, substantivos são nome de coisas, o que nomeiam coisas, que nomeiam seres. Então, a palavra chapeuzinho aí é um substantivo. E 9 indica a quantidade exata desse substantivo. As palavras que indicam quantidades exatas, ordem, multiplicação ou fração, são chamadas de numerais. Os numerais podem ser classificados em cardinais, que indicam quantidades exatas, ordinais, que indicam sequência, ordem, multiplicativos, que indicam multiplicação, e fracionários, que indicam fração, uma parte de algo. Tudo isso eu expliquei para vocês no começo da aula. Vamos continuar. Página 166. Veja alguns exemplos de numerais conforme a classificação que recebem. Cardinais. 1, 2, 3. Ordinais. Primeira, segunda, terceira e aí vai. Multiplicativos. Dobro, triplo, quádruplo e assim vai também. Fracionários. Meio, terço, quarto, também. Ao escrever, podemos apresentar os números de duas formas. Lembra que eu já expliquei a vocês isso na aula passada? Vocês lembram que eu ensinei isso na aula passada? Eu disse que quando o numeral vem na frase, ele pode vir tanto na forma do nome, né, na forma escrita, como na forma de número. Exemplo, tenho 2 anos. Onde é que está o numeral nessa frase? Aqui no 2, né? Numeral cardinal. Mas aqui embaixo é a mesma frase, sendo que ao invés da palavra, né, do nome do 2, eu coloquei o número. Tem problema? Ele deixa de ser um numeral? Não, não tem problema. Ele pode vir tanto na forma escrita, quanto na forma do número. E continua sendo numeral, viu? Não tem problema. É isso que isso aqui veio dizer. Não tem problema nenhum. Vamos continuar a ler. Ao escrever, podemos representar os números de duas formas. Veja, numerais e algarismos. Numerais são nomes, né, e algarismos dos próprios números. Aí tem 3, 20, 500 e tem os números 3, 20 e 500. Depois, terceiro, 20º e sétimo. Depois, meio, 2 quartos, 3 quintos. Vocês viram que tem aí aquela forma de fração? Deixa eu apagar aqui para explicar. Vocês viram que são escritos na forma de fração? Aqui, ó, já tinha dito a vocês que isso aqui significa meio. Isso aqui, ó, 2 quarto. Isso aqui, 3 quinto. Ele se fala assim. Por que aqui eu não digo 1 segundo? Não, aqui é só meio. Isso aqui significa meio. Mas o próximo, 2 quartos, 3 quintos. Isso aqui, ó, forma de fração. Bom, agora... desculpa. Aí lá atrás, no material complementar, tem uma tabela de numerais, que a gente pode conhecer mais sobre os numerais cardinais, ordinais. E que página tá isso? Bom, gente, essa tabela tá aqui, ó, na página 273. Ó a tabelinha aqui. Tem até o número numerais, tá vendo? Vocês podem destacar isso aqui e vocês podem estudar por ela. Aqui tem, ó, tem os símbolos em algarismo romano, tem os numerais cardinais, os ordinais, os multiplicativos, os fracionários. Vocês podem usar para poder, tanto para aprender,
quanto também para tirar dúvida. Podem ficar à vontade. Agora, vamos começar a nossa atividade na página 167. Primeiro quesito. Leia a receita culinária a seguir. Salada de frutas. Ingredientes: 2 maçãs picadas, 2 bananas picadas, uma caixinha de morangos, 2 kiwis picados, alguns gomos de mexerica e meia xícara de suco de laranja. Modo de preparo. Primeiro, descasque e pique as frutas. Segundo, em um recipiente misture-as. Terceiro, ao final, acrescente ao suco de laranja. Vocês vão acrescentar o suco de laranja e vão servir a salada de fruta em potinhos pequenos. Agora, letra A. Relacione os numerais da receita e suas respectivas classificações. Aí tem o número 1 e o número 2 na letra A. Na letra B tem o símbolo de meio, que é esse aqui. E na letra C tem primeiro, segundo, terceiro. Vocês vão classificar de acordo com que tipo de numeral ele é. Se é um numeral ordinal, se é um numeral cardinal ou se é um numeral fracionário. Muito fácil. Vocês vão botar as letras, tá? Depois que vocês responderem essa letra A, vocês vão para a letra B. Vocês vão escrever os numerais equivalentes aos algarismos destacados abaixo. Faça a concordância necessária. Vejam só, aí ó, tem umas frasezinhas. 2 maçãs picadas, uma caixinha de morango, meia xícara de suco de laranja. Primeiro, descasque e pique todas as frutas. Segundo, em um recipiente misture-as. Vocês só vão colocar o nome dos números. No primeiro, qual é o que tá pretinho aí? É o número 2, então significa o que aí? 2. Se a gente for ler, não vai ler 2 maçãs picadas, a gente vai ler 2 maçãs picadas, então a gente vai escrever o nome 2. Já embaixo, não vai ler caixinha de morango, a gente vai ler uma caixinha de morango. Então, na linha, a gente vai escrever uma. Depois, embaixo, não vai ler tracinho 2, a gente lê meia aí. Então, vai ler meia xícara de suco de laranja. Então, lá na linhazinha, vocês vão escrever meia do lado. Vocês só vão escrever como é que se lê aí os números na receita. Deu para entender, não foi? Depois que vocês terminarem essa página 167, vocês vão para a página 168. Segundo, sublinhe. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo da palavra. Os numerais das frases. Em seguida, pinte os quadradinhos com a cor correspondente à sua classificação. Vocês vão com lápis normal de escrever, vão circular os numerais na frase. Exemplo. João ganhou 2 canetas novas. Qual é o numeral da frase aí? 2. Então, vocês vão passar um tracinho embaixo de 2. Vou escrever no quadro para vocês entenderem melhor. Bom, aí tem uma frase assim, João ganhou 2 canetas novas. Qual é o numeral aí? 2, né? Então, vocês vão sublinhar. O que é sublinhar? Vocês vão passar um tracinho embaixo. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras frases. Todas elas têm numerais. Vou ler aqui para vocês. Tem. Comi apenas 1/4 da maçã. Mariana senta na segunda fileira da sala. Ontem demorei o dobro do tempo para chegar em casa. Pela terceira vez eu esqueci meus óculos esta semana. E eu ganhei o triplo de medalhas esse ano. Todos esses aí têm numerais. É só perceber direitinho. Depois, aqui ó, na frente de cada frase, tem um quadradinho que vocês vão ter que pintar de acordo com que tipo de numeral ele é. Se ele é numeral cardinal, se é ordinal, se ele é multiplicativo ou se ele é fracionário. Bom, se for um numeral ordinal, lembra de ordem, primeiro, segundo, terceiro, vocês vão pintar de vermelho. Se for um numeral cardinal, que é 1, 2, 3, 4, vocês vão pintar de azul. Se for um numeral fracionário, vocês vão pintar de verde. Lembra de verde? O fracionário, o que é? Meio, 1/3, 1/4 e assim vai. E de amarelo, se for um numeral multiplicativo. Vocês lembram que é numeral multiplicativo?
dobro, triplo, quádruplo. Isso mesmo, vocês vão pintar um quadrinho de acordo com que tipo de numeral ele é. Depois vocês vão para o terceiro quesito. Tem: João, Vanessa e Bruna participaram de um grande campeonato de xadrez na escola. Veja a ilustração e complete as frases com os numerais ordinais correspondentes à posição das meninas nesse sorteio. Aí, ó, tem umas meninas, elas estão com a ordem delas no sorteio. Vanessa tá no 16º lugar. João, 28º lugar. E Bruna, 42º segundo lugar. Vocês podem ver. Tem até os numerozinhos na camisa de cada um. Tem mesmo assim nas camisas, né? 16º, 28º, 42º. Aí, vocês vão escrever como é que se lê esses números nas linhas. Na letra A, Vanessa se destacou em que lugar? Vanessa se destacou no 16º. Então, vocês vão escrever na linha 16º. E João se destacou em qual? Aí vocês vão escrever como é que se lê. E Bruna? Aí vocês vão escrever como é que se lê. Se vocês tiverem dúvida, pode ler aquela paginazinha lá de trás, que eu disse a vocês. E se não tiver lá, também pode dar uma olhadinha na internet, tá? Não tem problema. Aí terminamos a nossa atividade do livro grosso. Vamos agora para o livro fino, tá bom? Então, todos abrindo na página 74 do livrinho de atividade. Bom, vamos começar? Primeiro quesito. Escreva as frases a seguir, inserindo um numeral para a palavra em destaque. Aí, letra A. Luísa está comemorando seu aniversário. Você vai ter que botar um numeral. Como pode ser? Luísa está comemorando seu 10º aniversário, seu primeiro aniversário. Tem que botar um tipo de numeral, gente. Pode ser numeral multiplicativo, pode ser fracionário, pode ser do jeito que vocês acharem melhor. Aí, a caixa contém lápis de cor. Como pode ficar? A caixa contém 12 lápis de cor. Mas tem que botar, antes dessa palavrinha aí, ó, que tá mais escurinha na frase, tem que botar um tipo de numeral. A mesma coisa vocês vão fazer com as outras letras. Depois, no segundo quesito, tem: escreva por extenso os numerais a seguir. Tem, ó, vários tipinhos de numerais aqui, né? Vocês podem ver? Tem 8º, 23º, 49, 78. Aí tem, ó, tem vários números aí. Vocês, ó, vão ter que escrever como é que a gente lê esses números. Novamente, qualquer dúvida pode usar a tabelinha ou pode também vir pela internet, não tem problema não. Depois que vocês terminarem essa página, a 74, vocês vão para a página 75. Terceiro quesito. Preencha o quadro a seguir com as informações solicitadas. A mesma coisa. De um lado tem os números, do outro lado tem eles, ó. Eita, desculpa, deixa eu explicar melhor. Gente, eu só tô dando um exemplo, tá? Não tem esses números aí, não. Só tô dando um exemplo. Do lado tem os números, nos números normais, como conhecemos. E aqui tem como é eles na forma ordinal. Exemplo. Aqui o número 1. Então, se eu fosse botar na forma ordinal, né? Ia ser o quê? Primeiro. Aí aqui, vou botar 1 aqui. Aqui tem 21. Então, como seria na forma ordinal? 20º. Aqui tem um 3. Como seria na forma ordinal? Seria o que? Terceiro. Deu para entender, né? É como se a gente transformasse ele. Aqui tem 3, quando passasse para cá, ia virar assim, ó. Aqui tem 21, quando passasse para cá, ia virar assim. Aqui tem 1, quando passasse para cá, ele ia virar assim. Mais ou menos assim. Deu para entender? Vocês vão fazer com esses números aí no terceiro quesito. Já no quarto quesito, vocês vão ajudar o Saci Pererê a chegar até a sua casa
mas passando só pelos numerais multiplicativos. Que são numerais multiplicativos? Dobro, triplo, quádruplo e tem vários outros. Vocês vão ter que fazer o caminho, mas só pode passar por cima dos numerais multiplicativos. Depois, vamos para a página 76. Quinto quesito. Vocês vão contornar, circular os numerais em cada frase e depois vai dizer se na frase esse numeral era ordinal, se era cardinal, se era multiplicativo ou se era fracionário. Letra A se for cardinal, letra B se for ordinal, letra C multiplicativo, letra D fracionário. Na primeira frase tem: Elisa conseguiu dupla oferta no produto lá no centro da cidade. E aí, ó, qual é o numeral nessa frase? Isso mesmo, dupla. Dupla é o quê? Hein? Quem sabe? Isso mesmo, dupla é multiplicativo. Então, aqui, ó, vocês vão circular o nome dupla e vai botar qual é a letrinha do multiplicativo. Deu para entender como é que você faz, né? Bom, depois vocês vão para o sexto quesito, na página 76. Tem: escreva cada um dos numerais a seguir por extenso, no espaço abaixo. Tem vários numerais aqui, estão vendo? Esse. Estão vendo? E aí, cada um deles é um tipo. Um deles é cardinal, outro é multiplicativo, outro é ordinal e outro é fracionário. Vocês vão ter que ver qual deles é qual. Depois que vocês acharem, vocês vão escrever como é que se lê. Vou ensinar mais ou menos a vocês como é que é para fazer. Aqui. Estão vendo esses números aqui? Esse aqui é um numeral o quê? Isso mesmo, isso aqui é fracionário. Como é que eu leio isso aqui? Meio. Então, aqui, ó, eu vou em fracionário. Cadê o fracionário? E vou botar o quê? Eita, desculpa, meio não. É que eu tava vendo ao contrário. Aqui é 1/5, que é 5. Como eu tô vendo ao contrário, fica 2. 1/5, né? Então, aqui, ó, fracionário. Eu vou escrever o quê? 1/5, tá vendo? 1/5. A mesma coisa vocês vão fazer com os outros. Vão ensinar, ó, vão ver os números, vai ver em qual ele se encaixa e como é que a gente lê esses números. Depois vocês vão para a página 77. Sétimo quesito. Com base nas orientações apresentadas, preencha a cruzadinha abaixo. Letra A, 30 em cardinal. Como é que se escreve 30 em cardinal? 30. Então, vocês vão escrever lá na letrinha A, ó, 30. Letra B, como é o número 2 em ordinal? Ordinal, segundo. Então, vai lá, ó, na letra B, segundo. Como é, aí, letra C, como é 13 em cardinal? 13 mesmo. Como é 8 no multiplicativo? E aí, lembra qual é o multiplicativo? Dobro, triplo, quádruplo. Vocês podem tudo isso olhar naquela tabela lá de trás ou pela internet. Vocês desenrolam isso fácil, isso é bem fácil. Aí depois, vocês vão ter que criar, né, 2 frases utilizando alguma dessas respostas aqui. Depois que vocês terminarem, vocês vão para a página 78, oitavo quesito. Muitos numerais são empregados em expressões de sentido figurado, isto é, diferente do sentido real. Observe as expressões em destaque e relacione-as ao sentido a seguir. Vocês vão entender melhor. Letra 1, às vezes a gente usa umas palavras, mas ela quer dizer outro sentido. Vocês vão entender. Letra 1 é para palavras que têm sentido de ou algo muito difícil. Letra 1, desculpa, número 1, para palavras que têm sentido muito difícil. 2, com sigilo absoluto. 3, totalmente diferente. 4, e vontade. A gente vai ver agora. Primeira frase. Gabriela é cheia de 9 horas. O que significa 9 horas aí? 9 horas significa vontade, minha gente. Se vocês tiverem dúvida nas palavras, podem botar na internet também. Depois, guardei seu segredo às 7 chaves. Quando a gente fala guardar as 7 chaves, a gente guardou o quê? Com sigilo absoluto. Aí depois tem: a atividade de hoje era um bicho de 7 cabeças. O que significa bicho de 7 cabeças?
que era algo muito difícil. E depois que conversamos, nossa relação ficou outros 500. O que significa esse outros 500? Ficou algo totalmente diferente, tá vendo? Tem certas palavras que significam outra coisa, que não tem nada a ver com o que ela estava escrita. Aí depois a gente vai para o 9º quesito. Observe as 2 cenas a seguir. Tem 2 meninos. O da letra A está dizendo, meu time é de segunda. E o da letra B está dizendo, a segunda gaveta está vazia. Letra A. Qual delas, a palavra segunda, foi empregada com sentido literal, isto é, como número ordinal? Qual das cenas que é aí que o menino fala segunda, que realmente ele está falando da ordem? E aí, qual é que está falando em segunda, mas está falando em sentido de ser algo ruim? Na letra cena A ou na cena B? Tá bem fácil também. Aí, depois que vocês terminarem essa tarefinha, encerramos a nossa atividade de hoje. Encerramos nossa aula de hoje. Espero que tenha dado para vocês entenderem melhor o assunto. A gente já tinha visto a aula passada, né? Então foi bom que a gente refrescou um pouquinho a memória. Então espero que vocês tenham gostado, meus amores. Um beijo. Tchau, tchau. E até a nossa próxima aula de português. Ah, e hoje tem projeto, não esqueçam, tá? Beijo!